Pessoal, voltando à dilatação térmica, já vimos por que os corpos dilatam ou se contraem ao aquecer ou resfriar. Já vimos a importância tecnológica disso, seja no dia a dia, no assentamento de azulejos, seja na era espacial já, né, em lançamentos de foguetes. Claro que quanto mais rigoroso a engenharia necessária para um certo intento, mais cuidado com as dilatações térmicas vamos ter. Ou seja, para projetar um avião comercial, eu não vou ter tanto cuidado com as dilatações térmicas do que projetar um avião supersônico. Mas quais os 3 fatores fundamentais de se observar em um dado objeto, um azulejo, uma barra de aço, uma certa quantidade de líquido? Que características eu preciso conhecer deste objeto para poder estimar, para poder calcular a sua dilatação térmica? Legal, volume. Eu concordo que se eu tiver um volume pequeno de um material e aquecê-lo, ele vai sofrer uma dilatação, porque cada átomo daquele líquido se dilatou. Mas se eu tenho um volume muito maior e aqueço, como eu tenho mais moléculas e cada molécula se dilata, a dilatação total vai ser muito maior. Então eu concordo com o colega, o volume inicial é fundamental para a gente prever a dilatação que o cara vai sofrer. Porém, nós trabalharemos a partir de hoje com 3 tipos de dilatação: a dilatação linear, a dilatação superficial e a dilatação volumétrica. Ou seja, nem sempre é o volume que nos importa, às vezes o que nos importa é o comprimento inicial, às vezes o que nos importa é a área inicial. Então eu vou trocar volume por tamanho. O tamanho inicial do objeto é fundamental. Tamanho inicial. Que outro fator tu acha que interfere na dilatação térmica que um objeto sofre? O calor que esse cara recebe vai se transformar em aumento de temperatura, mas não é a temperatura. O que importa é a mudança, a variação da temperatura. Então cuidado com isso. Variação de temperatura. Não importa se ele está a 100 graus. O que importa é que de 100 ele vai para 120 ou para 200. O que importa é a mudança de temperatura para prever a mudança no tamanho. E tem um outro fator fundamental. Tem a ver com a densidade. Mas eu posso ter 2 materiais de mesma densidade que dilatam diferente. Claro, o próprio material. Será que uma barra de alumínio se dilata igual a uma barra de cobre se aquecer ela da mesma temperatura? O átomo de cobre, será que ele dilata igualzinho o átomo de cobalto, o átomo de hidrogênio, o átomo de cobre? Cada elemento da tabela periódica vai sofrer uma dilatação que tem a ver com a sua eletrosfera, se for pensar, né? Portanto, conhecer o material do qual estamos tratando é fundamental. Substância ou material. Esses são os 3 fatores que interferem na dilatação térmica sofrida por objeto. O tamanho inicial dele, que mudança de temperatura ele vai sofrer e que material compõe esse objeto. Outros fatores podem até interferir, mas aqui no ensino médio serão ignorados, porque esses são os fatores principais. Fala, Fafá.